Seja muito bem-vindo, você está na Universidade Reaper, meu nome é Washington Alves e este é o curso mais completo sobre Reaper em língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre agrupamento de tracks no Reaper e como isso pode facilitar a nossa vida durante a execução dos nossos projetos. Nós já aprendemos aqui nesse curso que quando você seleciona mais de uma track, como eu vou fazer aqui, vou selecionar essas 3 primeiras tracks, ela acaba assumindo um comportamento de grupo. Então, essas 3 primeiras estão selecionadas. Se eu altero aqui pela primeira o volume, veja que o volume de todas as outras vai ser alterado também. Se eu altero aqui o pan vai ser alterado também de todas as tracks. Se eu seleciono aqui o botão para armar a track, todas elas serão armadas em conjunto. Então nós aprendemos que quando eu seleciono mais de uma track, eu dou a elas esse comportamento de grupo. Mas isso é temporário, porque a hora que você desmarcar essa seleção, isso não vai mais acontecer enquanto grupo. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre agrupamento de track e outras formas de tornar essa funcionalidade um pouco mais permanente, com muita flexibilidade aí nos ajustes dos parâmetros. Bem, antes de mais nada, nós vamos lá no menu Track e lá embaixo dessa relação aqui, nós vamos nos certificar, se eu não me engano, é a última opção, nós vamos nos certificar de que essa opção aqui está marcada do jeito que está aqui, Track Grouping Enabled, ou seja, o agrupamento de track está habilitado. Mas a gente vai clicar aqui nesse Track Group Parameters, ou parâmetros de agrupamento de track. Você pode selecionar isso aqui diretamente também com a tecla de atalho Shift G, como nós estamos vendo aqui. A hora que nós selecionamos aquela opção, já aparece aqui essa caixa de diálogo para mim de agrupamento das tracks. E o que acontece aqui é o seguinte: a hora que eu selecionar as tracks que eu quero que elas se comportem como grupo, eu vou selecionar essas 3 aqui novamente, a primeira, a segunda e a terceira. Vejam que já apareceu aqui, olha, nessa caixa de diálogo, na barra aqui superior dessa caixa de diálogo, agrupamento para as 3 tracks selecionadas, porque eu já selecionei essas 3. Se eu desmarcar aqui uma delas, deixar só 2, vai aparecer lá só 2. Então ele vai aqui já exibir para a gente quantas tracks estão participando desse grupo. E eu posso selecionar aqui quais os parâmetros dessa track que eu quero que eles se comportem como um grupo. Eu posso, por exemplo, tratar só de volume e pan como um grupo, ou se eu quero que todos os parâmetros se comportem como um grupo para essa track, basta eu selecionar aqui a tecla All. Então todos estarão devidamente habilitados e eu vou dar aqui um close e vamos voltar lá para as nossas tracks para ver como é que está. Então, a partir de agora, essas tracks que estão aqui selecionadas, essas 3 primeiras, elas estão se comportando como um grupo. Então, se eu desmarcar aqui o mute, eu vou desmarcar para todos. Se eu marcar o solo, eu marco para todos. Se eu alterar o volume, eu altero para todos. E não importa se uma está selecionada ou se as 3 estão selecionadas. Veja, o agrupamento ele permanece vigente, ele continua ativo aqui. O mesmo acontece para o pan. Para o botão aqui de armar a track, veja, todas estão se comportando como o grupo. Então essa é uma forma também de você agrupar as suas tracks de forma permanente e bem flexível em relação aos parâmetros. Agora, como saber, depois que eu fechei aquela caixa de seleção, como saber quais tracks estão agrupadas se eu não preciso mais selecionar elas? Vejam, você tem aqui isso aqui que é chamado aqui no Reaper de ribbon. Ribbon são essas fitas aqui sobre cada parâmetro que definem exatamente quais parâmetros estão respondendo como grupo. Então aqui, olha, o pan está respondendo como grupo, veja, todos os botões estão se mexendo conforme eu faço o ajuste aqui no pan de um deles. O volume também tem essa fita, essas fitinhas vermelhas, estão se movimentando como um grupo. Assim, todas as tracks que tiverem essa fita da mesma cor, significa que elas compõem um mesmo grupo. Agora eu tenho como alterar a aparência dessas fitas aqui que indicam que essas tracks estão agrupadas. Basta ir lá no menu Opções, Preferências, e nós vamos aqui acessar Track Control Panels, é essa daqui. A hora que eu seleciono essa opção, eu tenho aqui, olha, Track Grouping Indicators, ou indicadores do agrupamento de track. Então a primeira que está marcada é Ribbon. Deixa eu afastar um pouquinho aqui
essa janela para vocês conseguirem visualizar ali como isso vai alterar a aparência. Vejam aqui que esse botão aqui, ó, o botão de solo, está marcado com essa ribbon, né? Eu vou selecionar linhas, aqui, Lines on Edge. Vou selecionar e vou dar aqui um aplicar. Aplicar, ok. Vejam que já alterou para linhas logo abaixo aqui. Eu posso também deixar como none, ou seja, nenhum. Vou aplicar, vamos ver lá. Então eu não tenho mais nenhuma marcação, apesar disso elas continuam funcionando como um grupo. E as cores dessas fitas, desses ribbons, que são os indicadores que nós escolhemos aqui para definir o agrupamento, elas mudam conforme o grupo. Então nós temos aqui somente um grupo criado, eu vou criar aqui um outro grupo com essas outras tracks, com essas tracks amarelas aqui. Então vou dar aqui um Shift G. Temos aqui o grupo 1, que é aquele grupo que nós já criamos, eu vou selecionar aqui grupo 2 e vou selecionar essas 4 tracks amarelas aqui, olha. Vejam que já apareceu aqui 4 tracks selecionadas. Vou deixar aqui também All para todos os parâmetros e vejam, já foi criado ali um ribbon ou uma fita na cor verde, indicando que já pertencem, essas tracks aqui já pertencem a um outro grupo. Vejam então que elas já estão se comportando na forma de grupo. E essa indicação aqui já está diferente do grupo inicial, que é o grupo das fitas vermelhas, para que a gente possa identificar a diferenciação entre cada um deles. É possível ainda renomear o grupo. Por exemplo, aqui no grupo 1, está chamado de grupo 1, eu vou clicar aqui em renomear e eu vou dar o nome dele aqui de guias, que são as guias e o metrônomo que eu tenho aqui nesse projeto. Então, o grupo 1 aqui está renomeado como guia, e lá no grupo 2 eu vou escrever aqui, vou renomear ele, vou dar o nome dele de base, que é a base aqui que nós temos da orquestra, 2 pianos, um baixista e um baterista, né? Então, eu já deixei aqui os nomes conforme a característica de cada track. Uma outra questão interessante é que eu posso escolher, eu posso selecionar quais parâmetros e quais funcionalidades especificamente eu quero que funcionem como um grupo. Então, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou aqui no grupo da base, vou desmarcar todos e vou marcar aqui apenas volume. Eu quero que apenas o volume funcione como um grupo e vou dar um close aqui. Veja, então eu tenho aqui o volume funcionando como um grupo, ainda da mesma forma, mas a hora que eu armo uma track para gravação, só ela estará armada. Ela não vai, esse botão não está se comportando como um grupo. A mesma coisa no pan. Se eu for alterar aqui o pan dessa primeira aqui, vejam que o botão de pan das demais não está sendo alterado, ok? Então nós definimos aqui, deixa eu mostrar de novo aqui com Shift G, nós definimos que para este grupo aqui, que nós demos o nome a ele de base, apenas o volume se comportaria como um grupo, e não os demais parâmetros. Então aqui no Reaper você tem a possibilidade de criar até 64 grupos. Vejam, tem uma lista aqui com 64 grupos que você pode criar, renomear, configurar quais parâmetros se comportarão como grupo, conforme a sua necessidade, a necessidade que você estiver tendo aí no seu projeto. Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade muito interessante aqui também com esses agrupamentos. Eu vou utilizar essas duas tracks aqui. Uma é o piano, a outra estava aqui como piano 1, eu renomeei ela como sintetizador. Eu vou utilizar essas duas tracks aqui. Ok? Vou selecionar então as duas, dar aqui um Shift G para abrir a nossa caixa de diálogo do agrupamento de tracks. E já temos aqui a nossa caixa de diálogo. O que eu vou fazer agora é selecionar apenas o volume e o pan, agrupando esses parâmetros dessas duas tracks, ok? Então nós já temos aqui o volume das duas funcionando como um grupo e o pan das duas também se comportando como um grupo, já estão agrupados. Só que agora eu vou selecionar apenas essa track aqui do sintetizador, selecionei apenas ela, e apenas nela eu vou clicar aqui em Reverse Volume e Reverse Pan. Então vejam o que acontece. Muitas vezes você tem uma música em que o piano e a base ele tem que estar um pouco mais alto no início, mas depois entra um solo de sintetizador. E o solo do sintetizador precisa sobressair um pouco mais ali em relação aos demais instrumentos no momento daquele solo. Então o que nós temos aqui? A hora que eu aumento o volume do piano, veja o que vai acontecer. O do sintetizador diminui. A hora que eu aumento o do sintetizador, o do piano diminui. Então esse recurso também é muito interessante, é muito útil aí para live sessions de gravação, coisas que você pode
utilizar para facilitar aí o seu trabalho e dar uma qualidade ainda mais profissional aos seus projetos. Eu acabei de criar um grupo aqui com essas tracks aqui que são dos saxofones, então eu criei um grupo. Na verdade eu vou selecionar aqui todas elas, então temos aqui 6 tracks selecionadas para agrupamento, ok? E uma coisa que é bastante interessante, caso você precise com alguma frequência utilizar parâmetros específicos para que eles se comportem em grupo, você vem aqui e seleciona quais são esses parâmetros, como eu estou fazendo nesse momento aqui. Por exemplo, só volume, pan, deixa eu ver o que mais aqui. E o botão de armar aqui para gravação. A hora que eu seleciono esses caras aqui, eu vou lá nesse botão aqui, Save Default Flags, ok? Fiz isso, ele já salvou todas as flags. Então agora o que eu vou fazer? Vou tirar aqui todos os agrupamentos, tirei tudo. E o que a gente vai fazer agora, vamos supor que eu queira utilizar novamente em um outro grupo essas mesmas configurações, é clicar no botão Load Default Flags. Assim ele já habilita exatamente as flags que eu determinei que se comportassem como um grupo aqui para essas tracks, ok? Aqui o botão de volume, também o botão de armar aqui para gravação, mas, por exemplo, o botão solo não está se comportando como um grupo, nem um botão solo, nem um botão mute. Bem, agora uma maneira ainda mais fácil de você criar os seus grupos, que é criando os grupos pela matrix, ok? Então nós vamos vir aqui no menu View e selecionar aqui a opção Grouping Matrix. A tecla de atalho para acionar esta matrix é Ctrl Alt G. Então vejam, aqui do lado esquerdo eu tenho todas as tracks que eu já incluí lá no meu projeto, desde aquele grupo de tracks aqui que eu deixei na cor verde, elas já são exibidas nas cores que estão sendo, que realmente está lá no meu projeto. Então essas tracks amarelas aqui são tracks com instrumentos de base. Eu posso então querer definir um grupo para ela base. Lembram que a gente já tinha definido o nome de um grupo como base lá na nossa caixa de diálogo do agrupamento? Então basta eu vir aqui, olha, piano, marcar aqui, marcar, ok, está criado um grupo. Agora eu quero criar outro grupo, saxofones. Olha aqui, a gente já deu esse nome saxofones a um dos grupos que a gente estava trabalhando lá. Os saxofones são todas essas tracks aqui que estão rosa. Eu vou então selecionar elas aqui, olha, dentro do grupo saxofone. Dessa forma eu já estou também criando os agrupamentos. Essas outras duas tracks verdes aqui, olha, são trombonistas, a 14 e a 15. Eu posso vir aqui nesse agrupamento Group Trace, clicar com o botão direito, ele vai mostrar para mim a caixa de diálogo. Eu vou fazer o que? Renomear e escrever o que aqui? Trombones. Dar um OK, fechar essa caixa de diálogo, já tenho aqui o grupo trombones. O que eu vou fazer? Aqui na 14 eu vou clicar aqui, já está habilitado também um grupo, ou seja, uma maneira ainda mais fácil da gente criar os grupos aqui no Reaper. E vejam aqui que todos aqueles grupos que nós criamos lá na Matrix já foram habilitados aqui, olha. Essa tarjinha verde aqui é o grupo aqui das bases, a tarjinha vermelha, o grupo aqui dos saxofones. Lembram dos dois trombonistas? Eu coloquei também no grupo, já está habilitado aqui. E para fechar a nossa aula, uma última informação também bem interessante é o seguinte, apesar delas estarem aqui agrupadas e funcionando todas como um grupo, caso você queira alterar um parâmetro de uma dessas tracks sem que as demais sejam alteradas, basta você segurar a tecla Shift aí no seu teclado, no teclado do seu computador, e alterar o parâmetro dela sozinha, ou seja, você vai dar um bypass aqui no comando do agrupamento, certo? Então eu estou aqui segurando Shift, no meu teclado, no teclado do computador, e alterando. Ajustei, elas voltam a responder como um grupo, então sem segurar a tecla Shift, elas voltam a responder como um grupo. Bem, você está na Universidade Reaper, aqui como você já sabe não tem enrolação, é conteúdo de montão. Meu nome é Washington Alves e eu quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe o comentário caso você tenha ainda alguma dúvida ou conheça alguma outra funcionalidade do agrupamento de tracks que a gente não tenha abordado aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Strong.